Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, renovemos nessa liturgia o nosso compromisso batismal, compromisso com a vida, com a justiça e com a comunhão verdadeira e sincera. Então, que nós possamos celebrar a liturgia dessa terça-feira com fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui, na primeira leitura, nós vemos a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. E aqui os Atos dos Apóstolos diz, um só coração e uma só alma. Então, que nós também possamos ter atitudes de caridade, de fraternidade para com todos, e sempre dividir as nossas coisas com todos. Então, a primeira leitura testemunha para todos nós como os primeiros cristãos se deixaram guiar pela luz do ressuscitado. Então, a comunhão e a fraternidade de fé entre os primeiros cristãos são frutos da escuta atenta da palavra e da experiência com Jesus ressuscitado. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 3, versículos 7 a 15. João, capítulo 3, versículo 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, contemporâneo de Jesus, Nicodemos era um proeminente judeu, membro do Sinédrio, mestre de Israel. A ele Jesus revela a vida nova que vem pela água e pelo Espírito. Nicodemos parece ser o que se chama de criptocristão. Já crê em Jesus, mas não professa sua fé publicamente, indicando assim que está em processo de iniciação à vida cristã. Contudo, Nicodemos ainda não consegue compreender plenamente o mistério de Cristo e da vida nova que ele trouxe. Por isso é chamado por Jesus a renascer do alto, ou seja, acolher a renovação espiritual trazida por Jesus no tempo messiânico da salvação. Então, assim também hoje a igreja e todo o povo de Deus são chamados tanto a nascer de novo pela água do Espírito, quanto a assumir o compromisso de fé e de comunhão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã
quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.